Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então. A mente acima do dinheiro. O impacto das emoções em sua vida financeira. Brad Klontz e Ted Klontz. Introdução. Os autores nos convidam a enxergar o dinheiro por um ângulo diferente do que estamos acostumados. Em vez de tratar finanças apenas como números, planilhas e estratégias de investimento, eles mostram que o dinheiro é, antes de tudo, emocional. Grande parte das nossas decisões financeiras não nasce da lógica, mas de sentimentos, experiências da infância e crenças que muitas vezes nem percebemos que carregamos. Quase todo mundo acredita que lida com dinheiro de forma racional. A gente pensa que compra porque precisa, investe porque analisou bem, gasta porque pode. Mas os autores explicam que, por trás dessas decisões, existem histórias internas que foram construídas ao longo da vida. Essas histórias são moldadas pela família, pela cultura, pelas dificuldades ou privilégios que vivemos. Elas se transformam em crenças profundas como dinheiro é sujo, quem tem muito dinheiro é ganancioso, eu nunca vou conseguir enriquecer ou, ao contrário, só serei feliz quando tiver muito dinheiro. Mesmo sem perceber, essas ideias passam a dirigir nosso comportamento. Muitos conflitos financeiros, seja dentro de um casamento, na família ou até internamente, não têm a ver com falta de conhecimento técnico. Muitas vezes, o problema não é não saber fazer um orçamento, mas sim lidar com ansiedade, culpa, medo ou necessidade de status. O dinheiro acaba funcionando como um espelho emocional. Ele revela inseguranças, traumas e desejos profundos. Por isso, duas pessoas com a mesma renda podem ter resultados completamente diferentes. Uma prospera e constrói estabilidade, enquanto a outra vive endividada mesmo ganhando bem. O comportamento financeiro pode ser aprendido e reaprendido. Se nossas crenças sobre dinheiro foram formadas ao longo da vida, elas também podem ser questionadas e transformadas. Isso exige autoconhecimento. Não basta buscar mais informação sobre investimentos ou economia se a mente continua presa a padrões autossabotadores. A verdadeira mudança começa quando entendemos por que fazemos o que fazemos com o dinheiro. O dinheiro por si só não é vilão nem o salvador. Ele é uma ferramenta. O impacto que ele tem na nossa vida depende da relação emocional que construímos com ele. Quando não temos consciência dessa relação, corremos o risco de usar o dinheiro para tentar preencher vazios emocionais, buscar validação ou fugir de sentimentos desconfortáveis. Quando desenvolvemos consciência, passamos a usar o dinheiro de forma mais alinhada com nossos valores e objetivos de vida. Melhorar a vida financeira não começa apenas no bolso, mas na mente. Antes de mudar os números, é preciso entender as emoções. Antes de traçar metas financeiras, é necessário identificar as crenças que estão guiando nossas escolhas. Ao compreender essa conexão entre mente e dinheiro, abrimos caminho para decisões mais equilibradas, conscientes e sustentáveis ao longo da vida. Parte 1. A grande mentira. Capítulo 1. Informação não basta. Os autores colocam em xeque uma crença muito comum, a ideia de que basta ter informação para resolver problemas financeiros. Eles mostram que essa é a grande ilusão. Se conhecimento fosse suficiente, praticamente ninguém estaria endividado, porque hoje há conteúdos gratuitos sobre orçamento, investimentos e planejamento financeiro em todos os lugares. A maioria das pessoas já sabe, pelo menos em teoria, o que deveria fazer. Sabe que precisam gastar menos do que ganham, evitar dívidas com juros altos, poupar para o futuro e investir com inteligência. Mesmo assim, continuam tomando decisões que vão na direção oposta. Isso acontece porque o problema raramente é falta de informação.
O verdadeiro obstáculo está no comportamento, e o comportamento é guiado por emoções e crenças profundas. Nossas decisões financeiras são muito mais emocionais do que racionais. O dinheiro ativa sentimentos como medo, culpa, vergonha, ansiedade e até sensação de poder. Muitas vezes usamos o dinheiro para aliviar dores emocionais, buscar aprovação ou compensar frustrações. Comprar pode ser uma forma de se sentir valorizado. Evitar olhar a fatura do cartão pode ser uma maneira de fugir da culpa. Investir de forma impulsiva pode ser uma tentativa de provar competência ou recuperar perdas rapidamente. Nossas crenças sobre dinheiro são formadas cedo, geralmente na infância, observando o comportamento dos pais e absorvendo mensagens diretas e indiretas. Frases como dinheiro não dá em árvore, rico é desonesto ou nunca temos o suficiente podem se transformar em verdades internas que moldam nossas atitudes por décadas. Mesmo que a pessoa estude finanças, essas crenças continuam atuando nos bastidores, influenciando escolhas sem que ela perceba. A educação financeira tradicional costuma focar apenas em números e estratégias, ignorando o lado psicológico. Mas, segundo os autores, enquanto não houver uma mudança na forma como a pessoa se relaciona emocionalmente com o dinheiro, qualquer plano tende a fracassar. É como saber exatamente qual dieta seguir, mas continuar comendo por impulso quando está estressado. O desafio não é entender a regra, mas lidar com o comportamento. O caminho para uma vida financeira saudável passa pelo autoconhecimento. Não se trata apenas de aprender mais sobre investimentos ou orçamento, mas de entender por que fazemos o que fazemos com o dinheiro. Quando reconhecemos nossos padrões emocionais e questionamos nossas crenças, começamos a criar espaço para escolhas mais conscientes. A informação é importante, mas sozinha não transforma. A verdadeira mudança acontece quando mente e comportamento entram em alinhamento com aquilo que sabemos ser o melhor para nós. Capítulo 2. O zoológico em você. Os autores usam uma metáfora poderosa para explicar por que tomamos tantas decisões financeiras irracionais. Eles afirmam que, dentro de cada um de nós, existe um verdadeiro zoológico emocional. Ou seja, apesar de nos considerarmos racionais e evoluídos, ainda carregamos instintos primitivos que influenciam fortemente a forma como lidamos com o dinheiro. Nosso cérebro foi moldado para sobreviver, não para administrar cartão de crédito, investir na bolsa ou planejar a aposentadoria. Durante milhares de anos, nossos antepassados precisavam reagir rapidamente a ameaças e aproveitar oportunidades imediatas. Esse mesmo sistema de resposta rápida continua ativo hoje. O problema é que, no mundo financeiro moderno, ele pode nos sabotar. Quando o mercado oscila, por exemplo, sentimos medo e queremos fugir. Quando vemos outras pessoas ganhando dinheiro com determinado investimento, sentimos o impulso de entrar também, movidos pela euforia ou por desejo de pertencimento. Essas reações não são sinal de fraqueza moral, mas parte da nossa biologia. O medo da escassez pode nos levar a acumular dinheiro de forma excessiva ou, ao contrário, a gastar tudo rapidamente por receio de perder. O impulso de seguir o grupo pode nos fazer entrar em dívidas para manter um padrão de vida que não cabe no nosso orçamento. A busca por recompensa imediata pode sabotar planos de longo prazo. Tudo isso acontece porque o lado animal do cérebro costuma falar mais alto do que a parte racional. Saber disso é libertador. Quando entendemos que existe um zoológico interno, passamos a observar melhor nossos impulsos em vez de simplesmente obedecer a eles. A chave não é eliminar as emoções, porque isso é impossível, mas reconhecê-las e criar estratégias para não deixar que dominem nossas decisões financeiras. Pequenas pausas antes de uma compra impulsiva, regras claras para investir e planejamento consciente são formas de equilibrar instinto e razão. Não somos tão lógicos quanto imaginamos, especialmente quando o assunto é dinheiro. Dentro de cada decisão financeira existe uma disputa silenciosa entre emoção e racionalidade. Ao reconhecer essa dinâmica, ganhamos mais controle sobre nossas escolhas e aumentamos as chances de construir uma vida financeira mais estável e alinhada com nossos objetivos de longo prazo.
Capítulo 3. Pertencer a qualquer custo. Correndo com a tropa. Os autores exploram um dos impulsos mais fortes do comportamento humano, a necessidade de pertencer. Quando o assunto é dinheiro, muitas decisões não são tomadas com base no que é melhor para nós, mas no desejo de fazer parte do grupo. Desde os tempos mais antigos, viver em grupo era uma questão de sobrevivência. Quem ficava de fora corria riscos reais. Esse instinto continua presente hoje, mesmo que as ameaças sejam diferentes. No contexto financeiro, ele se manifesta quando seguimos a multidão sem refletir. Compramos porque todo mundo está comprando. Investimos porque todos estão falando sobre aquela oportunidade. Mantemos um padrão de vida que não cabe no orçamento apenas para não parecer menos que os outros. Esse comportamento de manada pode ser perigoso. Em momentos de euforia coletiva, como bolhas financeiras, as pessoas entram em investimentos sem entender os riscos, movidas pelo medo de ficar de fora. Em momentos de pânico, vendem tudo às pressas para não se sentirem sozinhas na decisão. Em ambos os casos, a lógica fica em segundo plano. O que fala mais alto é a necessidade de se sentir incluído e validado. Os autores também destacam a influência social no consumo. Muitas vezes, o que consideramos necessidade é, na verdade, uma tentativa de manter status ou aceitação. Casas maiores, carros mais caros, viagens parceladas, tudo pode virar símbolo de pertencimento. O problema é que essa corrida para acompanhar os outros pode levar ao endividamento e à frustração, porque sempre haverá alguém com mais. Precisamos aprender a distinguir nossos próprios valores dos valores do grupo. Nem toda tendência precisa ser seguida. Nem toda oportunidade popular é adequada para a nossa realidade. Construir uma vida financeira saudável exige coragem para, em alguns momentos, andar em ritmo diferente da maioria. No fundo, correr com a tropa é confortável, mas pode custar caro. Quando entendemos que o desejo de pertencimento influencia fortemente nossas decisões financeiras, ganhamos a chance de pausar, refletir e escolher de forma mais consciente. Pertencer é importante, mas não deve ser mais forte do que os nossos objetivos, limites e princípios. Capítulo 4. Os fantasmas do trauma financeiro. Experiências dolorosas envolvendo dinheiro podem deixar marcas emocionais profundas que continuam influenciando nossas decisões por anos. Trauma financeiro não significa apenas falência ou grandes perdas. Pode incluir situações como crescer em um lar onde faltava dinheiro, presenciar brigas constantes por causa de contas, sofrer humilhação por não ter determinado padrão de consumo ou até passar por uma crise econômica que abalou a família. Essas experiências ficam registradas na memória emocional e moldam crenças sobre segurança, escassez e valor pessoal. Quando o dinheiro se associa a medo, vergonha ou insegurança, o cérebro aprende a reagir de forma automática sempre que situações parecidas surgem. Alguém que viveu forte escassez pode se tornar excessivamente controlador ou incapaz de gastar, mesmo quando tem condições. Outra pessoa que enfrentou perdas pode evitar qualquer tipo de investimento por medo de reviver a dor. Há também quem reage ao extremo oposto, gastando impulsivamente como forma de negar o passado ou provar que venceu as dificuldades. Essas reações não são fraqueza, mas respostas emocionais condicionadas. O problema é que, quando não reconhecidas, elas passam a dirigir a vida financeira de maneira inconsciente. A pessoa acredita que está sendo prudente, ousada ou despreocupada, quando na verdade está apenas reagindo a um fantasma do passado. A cura começa com consciência. Identificar experiências marcantes ligadas ao dinheiro ajuda a entender padrões atuais. Ao trazer essas memórias à luz, é possível questionar se o medo ou a atitude que surge hoje ainda faz sentido no contexto atual. Nem toda a proteção que aprendemos no passado continua necessária no presente. A vida financeira não é construída apenas com planilhas, mas também com histórias. Quando ignoramos nossos traumas financeiros, corremos o risco de repetir comportamentos que nos limitam. Quando reconhecemos esses fantasmas e aprendemos a lidar com eles de forma saudável, abrimos espaço para decisões mais equilibradas, conscientes e alinhadas com a realidade de hoje, e não com as dores de ontem.
Parte 2. Distúrbios financeiros. Capítulo 5. Afinal, o que é exatamente um distúrbio financeiro? Os autores dão um passo além da simples ideia de maus hábitos com dinheiro. Em alguns casos, o problema não é apenas desorganização ou falta de disciplina, mas padrões persistentes e autodestrutivos que podem ser considerados verdadeiros distúrbios financeiros. Todos nós temos comportamentos financeiros imperfeitos. Isso é normal. O que caracteriza um distúrbio é a repetição de atitudes prejudiciais, mesmo quando a pessoa já sofreu consequências negativas e sabe que aquilo está causando dano. É quando o comportamento foge do controle e começa a comprometer áreas importantes da vida, como relacionamentos, saúde emocional e estabilidade profissional. Esses distúrbios podem se manifestar de várias formas. Há pessoas que gastam compulsivamente para aliviar emoções difíceis, acumulando dívidas e culpa. Outras são incapazes de gastar, mesmo quando têm recursos, vivendo com ansiedade constante sobre perder dinheiro. Existem ainda aqueles que evitam completamente lidar com suas finanças, ignorando contas, extratos e responsabilidades como se o problema fosse desaparecer sozinho. Em todos esses casos, o dinheiro deixa de ser uma ferramenta e passa a ser um gatilho emocional. Um ponto importante é a relação entre esses distúrbios e experiências passadas. Muitas vezes, eles têm raízes em traumas, crenças limitantes ou padrões aprendidos na infância. O comportamento financeiro problemático funciona como uma tentativa de lidar com emoções profundas, como medo, vergonha ou necessidade de validação. O problema é que, embora traga um alívio momentâneo, ele costuma gerar consequências ainda mais dolorosas depois. Reconhecer a existência de um distúrbio financeiro não é motivo para rótulo ou culpa. Pelo contrário, é um passo essencial para a mudança. Assim como qualquer outro padrão psicológico, ele pode ser trabalhado com consciência, apoio adequado e disposição para enfrentar as próprias emoções. Informação técnica continua sendo importante, mas, sozinha, não resolve quando o problema é emocional. O convite é olhar para além dos números e perguntar com honestidade: minha relação com o dinheiro está saudável ou está fora de controle? Ao entender que comportamentos financeiros podem ter raízes profundas e até clínicas, abrimos espaço para tratar a causa e não apenas os sintomas. E é isso que realmente permite construir uma vida financeira mais equilibrada e saudável. Capítulo 6. Distúrbios de rejeição ao dinheiro. Os autores abordam um padrão pouco discutido, mas bastante comum: a tendência de afastar o dinheiro, consciente ou inconscientemente, como se ele fosse algo negativo. A rejeição ao dinheiro geralmente nasce de crenças profundas, muitas vezes formadas na infância. Frases como dinheiro corrompe, rico é ganancioso ou não é espiritual querer ganhar muito podem se transformar em verdades internas. Mesmo que a pessoa deseje estabilidade financeira, essas crenças criam um conflito interno. De um lado, existe a necessidade prática de prosperar. Do outro, há a sensação de que buscar dinheiro é algo errado ou vergonhoso. O resultado desse conflito aparece no comportamento. A pessoa pode evitar negociar melhor seu salário, cobrar adequadamente pelo próprio trabalho ou buscar oportunidades de crescimento. Pode sabotar promoções, perder prazos importantes ou simplesmente não se organizar financeiramente. Em alguns casos, até ganha bem, mas encontra formas de rapidamente se desfazer do dinheiro, mantendo-se sempre no limite. Esse padrão não tem a ver com falta de capacidade, mas com identidade. Se, no fundo, alguém acredita que pessoas financeiramente bem-sucedidas são más, egoístas ou superficiais, enriquecer pode representar uma ameaça à própria imagem. É como se prosperar significasse trair os próprios valores ou a própria origem. O dinheiro em si é neutro. Ele apenas amplia características e escolhas que já existem. Rejeitá-lo não elimina problemas, apenas limita possibilidades. Quando a pessoa entende que pode ganhar dinheiro e ao mesmo tempo manter integridade, generosidade e propósito, começa a dissolver essa resistência interna. Prosperar financeiramente não precisa entrar em conflito com valores pessoais.
O primeiro passo é identificar crenças escondidas que associam dinheiro a algo negativo. Ao questionar essas ideias e substituí-las por uma visão mais equilibrada, abre-se espaço para uma relação mais saudável com o dinheiro. Uma relação em que ele deixa de ser visto como inimigo e passa a ser encarado como ferramenta para construir uma vida mais estável e significativa. Capítulo 7. Distúrbios de adoração ao dinheiro. Os autores analisam o outro extremo da relação problemática com o dinheiro, quando ele deixa de ser uma ferramenta e passa a ocupar o centro da vida. A adoração ao dinheiro acontece quando a pessoa acredita que mais dinheiro sempre significará mais felicidade, mais segurança, mais respeito e mais valor pessoal. Nessa lógica, o dinheiro se transforma em medida de sucesso e até de identidade. O problema é que essa busca costuma ser interminável. Sempre há um próximo objetivo financeiro, um padrão mais alto a alcançar, uma comparação a vencer. Por detrás dessa obsessão, muitas vezes existem emoções profundas como insegurança, medo de rejeição ou necessidade de aprovação. O dinheiro passa a funcionar como uma espécie de proteção emocional. Ele dá a sensação de controle e poder, só que, ao mesmo tempo, pode gerar ansiedade constante, dificuldade de aproveitar conquistas e até desgaste nos relacionamentos. Uma das consequências mais comuns desse distúrbio é sacrificar áreas importantes da vida em nome do ganho financeiro. Trabalho excessivo, negligência da família, estresse crônico e dificuldade de relaxar tornam-se parte da rotina. Mesmo quando atinge estabilidade ou riqueza, a pessoa pode continuar se sentindo insatisfeita, porque o vazio que tenta preencher não é financeiro, é emocional. Os autores também chamam atenção para o mito de que o dinheiro resolve todos os problemas. Embora ele realmente traga conforto e oportunidades, não substitui vínculos afetivos, propósito ou equilíbrio. Quando colocado como prioridade absoluta, pode até ampliar conflitos internos e externos. O dinheiro deve servir à vida e não o contrário. Prosperar é saudável e desejável, mas quando o valor pessoal passa a depender exclusivamente do patrimônio acumulado, a relação se torna desequilibrada. Ao reconhecer sinais de adoração ao dinheiro, a pessoa pode reavaliar prioridades, alinhar metas financeiras com valores mais amplos e buscar uma forma de sucesso que inclua não apenas números, mas também bem-estar e significado. Capítulo 8. Distúrbios financeiros relacionais. Os autores abordam um ponto delicado: a forma como o dinheiro afeta nossos relacionamentos e como os relacionamentos, por sua vez, moldam nosso comportamento financeiro. Muitos conflitos entre casais, familiares e até sócios não acontecem apenas por causa de falta de dinheiro, mas pelas diferenças nas crenças e emoções ligadas a ele. Cada pessoa carrega uma história financeira própria, construída na infância e reforçada ao longo da vida. Quando duas histórias diferentes se encontram, podem surgir choques. Um pode valorizar segurança e poupança, enquanto o outro prioriza aproveitar o presente. Sem diálogo, essa diferença vira tensão constante. Alguns padrões se tornam verdadeiros distúrbios quando passam a prejudicar os vínculos. Há quem use o dinheiro como forma de controlar o parceiro, limitando o acesso ou impondo decisões. Outros evitam qualquer conversa sobre finanças para não gerar conflito, acumulando ressentimento em silêncio. Existe também o caso de dependência financeira usado como ferramenta emocional, criando relações desequilibradas e difíceis de sustentar. Muitas vezes, o dinheiro vira símbolo de algo maior: poder, amor, reconhecimento, liberdade ou segurança. Quando uma discussão aparentemente é sobre gastos ou investimentos, no fundo pode estar sendo sobre confiança, autonomia ou respeito. Por isso, resolver conflitos financeiros exige mais do que ajustar planilhas. Exige comunicação honesta e disposição para entender o ponto de vista do outro. Outro ensinamento importante é que transparência financeira fortalece relações. Segredos sobre dívidas, gastos escondidos ou decisões unilaterais corroem a confiança. Já conversas abertas, mesmo que desconfortáveis no início, ajudam a alinhar expectativas e construir objetivos comuns. Dinheiro não é apenas um recurso individual, ele também é relacional.
A forma como lidamos com ele pode aproximar ou afastar pessoas. Quando aprendemos a reconhecer nossas crenças, respeitar diferenças e dialogar com maturidade, criamos não apenas uma vida financeira mais saudável, mas também relacionamentos mais sólidos e equilibrados. Parte 3. Vencendo seus distúrbios financeiros. Capítulo 9. Tratando aquele assunto não resolvido. Os autores mostram que, para transformar de verdade a vida financeira, não basta mudar hábitos externos. É preciso encarar questões emocionais que ficaram mal resolvidos ao longo da vida. Muitos comportamentos financeiros problemáticos são apenas sintomas de dores antigas. Pode ser uma experiência de escassez na infância, uma perda financeira marcante, conflitos familiares constantes por causa de dinheiro ou sentimentos de vergonha ligados à condição econômica. Quando essas experiências não são processadas emocionalmente, elas continuam influenciando decisões no presente, mesmo que a realidade já tenha mudado. Evitar o assunto costuma piorar a situação. Ignorar dívidas, fugir de conversas difíceis ou fingir que o passado não teve impacto não elimina o problema. Pelo contrário, mantém o padrão ativo. Tratar o que ficou pendente exige coragem para revisitar memórias, reconhecer emoções e questionar crenças que surgiram naquele contexto. Esse processo não é sobre culpa, mas sobre responsabilidade. Não escolhemos muitas das experiências que vivemos, especialmente na infância. Mas, na vida adulta, podemos escolher como vamos lidar com as marcas que elas deixaram. Ao identificar a origem de certos medos ou impulsos, abrimos espaço para decisões mais conscientes e menos reativas. Mudar a relação com o dinheiro envolve prática. Não é apenas uma reflexão teórica. Pode significar ter conversas francas com o parceiro, organizar as finanças com mais transparência, buscar apoio profissional ou estabelecer novos limites. Cada pequeno passo ajuda a enfraquecer padrões antigos e fortalecer comportamentos mais saudáveis. Maturidade financeira passa por maturidade emocional. Enquanto o passado não for reconhecido, ele continuará influenciando o presente. Mas quando enfrentamos esses assuntos não resolvidos com honestidade, começamos a construir uma relação com o dinheiro mais equilibrada, livre de fantasmas e mais alinhada com quem queremos ser daqui para frente. Capítulo 10. Terapia financeira. Os autores apresentam uma proposta que une dois mundos que quase sempre caminham separados: o da psicologia e o das finanças. Muitos problemas financeiros não se resolvem apenas com planilhas, cortes de gastos ou estratégias de investimento. Quando existem padrões repetitivos de autossabotagem, compulsão, evitação ou conflitos constantes ligados ao dinheiro, o que está em jogo não é apenas organização, mas emoção. É nesse ponto que entra a terapia financeira, uma abordagem que busca tratar as causas profundas por trás dos comportamentos financeiros. A terapia financeira ajuda a identificar crenças limitantes, traumas passados e gatilhos emocionais que influenciam decisões. Em vez de perguntar apenas quanto você ganha ou quanto você gasta, a proposta é ir além e questionar o que o dinheiro significa para você ou quais experiências marcaram sua história financeira. Esse tipo de reflexão amplia a consciência e permite que a pessoa entenda a lógica emocional por trás das próprias escolhas. Outro destaque é a importância de integrar conhecimento técnico com autoconhecimento. Não se trata de substituir a educação financeira, mas de complementá-la. Quando a pessoa entende como funciona o orçamento, os investimentos e o planejamento e ao mesmo tempo trabalha suas emoções e crenças, as chances de mudança real aumentam muito. A informação passa a ser aplicada com mais consistência, porque deixa de entrar em conflito com padrões internos. Buscar ajuda profissional não é sinal de fraqueza. Assim como alguém procura um médico para cuidar da saúde física, é natural buscar apoio quando a relação com o dinheiro está causando sofrimento ou prejuízo significativo. Em muitos casos, esse suporte acelera o processo de transformação e evita danos de repetição dos mesmos erros. Vencer distúrbios financeiros não é apenas organizar números, mas reorganizar a própria história com o dinheiro. A terapia financeira surge como um caminho para alinhar mente e comportamento,
permitindo que o dinheiro deixe de ser fonte constante de estresse e passe a ser uma ferramenta consciente para construir segurança, equilíbrio e propósito de vida. Capítulo 11. Transformando a sua vida financeira. Mudança financeira real não acontece apenas no bolso, mas principalmente na mente. Transformação exige ação consciente. O primeiro passo é assumir responsabilidade pela própria história financeira, sem se prender à culpa. Não importa como você aprendeu a lidar com dinheiro no passado. O que importa é o que decide fazer a partir de agora. Essa mudança começa ao identificar padrões repetitivos e substituí-los pouco a pouco por comportamentos mais saudáveis. Novas atitudes precisam ser praticadas de forma consistente. Criar um plano financeiro, estabelecer metas claras, organizar gastos e investir com estratégia são atitudes importantes. Mas a diferença agora é que essas ações devem estar alinhadas com valores pessoais e com uma visão de vida mais ampla. Quando existe clareza sobre o que realmente importa, o dinheiro deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um meio para alcançar propósito, segurança e qualidade de vida. Outro ponto é a importância de desenvolver consciência contínua. Mesmo após avanços, velhos padrões podem tentar reaparecer, principalmente em momentos de estresse ou mudança. Por isso, manter atenção às próprias emoções e decisões financeiras é parte do processo. A transformação não é um evento isolado, mas um caminho constante de aprendizado e ajuste. Equilíbrio é fundamental. Nem rejeitar o dinheiro, nem idolatrá-lo. Nem viver apenas para o presente, nem sacrificar tudo pelo futuro. A proposta é construir uma relação madura, em que o dinheiro esteja integrado à vida de forma saudável, sem dominar nem ser ignorado. Em essência, transformar a vida financeira é transformar a forma de pensar e sentir sobre o dinheiro. Quando mente, emoções e ações entram em alinhamento, as decisões passam a ser mais conscientes e sustentáveis. O resultado não é apenas melhora nos números, mas uma sensação maior de controle, tranquilidade e coerência entre o que se ganha e o que se faz e o que se valoriza. Pós-fácil. Dinheiro nunca é apenas dinheiro. Ele carrega emoções, memórias, crenças e significados que moldam silenciosamente nossas escolhas ao longo da vida. Os autores convidam a olhar para a própria trajetória com mais consciência e menos julgamento. Muitos comportamentos financeiros considerados irracionais têm raízes profundas. A ênfase está na continuidade do processo. Entender suas crenças financeiras não é o ponto final, é o começo de uma nova forma de se relacionar com dinheiro. Mudança verdadeira exige prática constante. Não basta reconhecer padrões emocionais, é preciso substituí-los por atitudes mais alinhadas com seus valores e objetivos. Isso envolve conversas mais honestas, decisões mais conscientes e disposições para agir diferente, mesmo quando o impulso antigo tenta voltar. Desenvolver saúde financeira é parte do desenvolvimento pessoal. À medida que a pessoa amadurece emocionalmente, sua relação com o dinheiro também tende a se tornar mais equilibrada. O dinheiro deixa de ser fonte constante de conflito interno ou externo e passa a ocupar o lugar que deveria, uma ferramenta para construir segurança, liberdade e significado. Independentemente do passado financeiro, sempre é possível reescrever a própria história. Não importa se houve erros, perdas ou comportamentos autossabotadores. O que define o futuro não são apenas as circunstâncias, mas a disposição de aprender, ajustar e crescer. A mente está acima do dinheiro. Quando emoções e crenças são compreendidas e trabalhadas, as decisões financeiras deixam de ser reativas e passam a ser intencionais. E é justamente essa mudança interna que abre o caminho para uma vida financeira mais saudável, consciente e alinhada com aquilo que realmente importa. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!